Olá, internautas, estamos de volta para mais um programa da série Física ao Vivo. Dessa vez está conosco um professor do Departamento de Física aqui, bacharel em Física e biólogo. Somos ecléticos. O professor Danilo, que está aqui com a gente, e vai nos ajudar num assunto que é o efeito estufa. Por que a escolha do efeito estufa? Você que nos acompanha aí sabe que o Departamento de Física, nesse caso representado por mim aqui, fica procurando assuntos que tenham notoriedade pelo momento, tenham notoriedade pela importância, ou então simplesmente assuntos técnicos. E o efeito estufa tem sido debatido, pelo menos nos últimos 3 anos, de uma maneira intensa. Vê-se citações sobre o efeito estufa até em novelas de televisão, revistas científicas como Caras, né? Quer dizer, qualquer um usa o termo efeito estufa. Bom, nós resolvemos aqui explicar o que é o efeito estufa, o que ele provoca, se ele é bom, se ele é ruim, como se evita, como não se evita, se deve evitar, se não deve. E o professor Danilo, né, atendeu um pedido, né? Eu conversei com o Danilo, falei, Danilo, e aí, o que você acha? E o Danilo, muito prestativo, falou, vamos montar o programa. E nós trabalhamos essa ideia aqui para a gente conversar hoje sobre o efeito estufa. Danilo, fala oi pro pessoal aí. Boa tarde, internautas. Pronto, Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer é meu, você sabe que é meu, né? Na verdade, eu fico implorando para essa gente, viu? Danilo, vamos começar assim. Sem o efeito estufa. Assim, ó, o que é uma estufa? Bom, Ronaldo, estufa basicamente é uma estrutura que tem por objetivo encerrar internamente uma quantidade de calor, né? A estufa é uma estrutura que vai criar dentro dela um ambiente mais quente do que ao redor dela, do que do lado de fora. Eu gosto de algumas estufas, vou te falar uma estufa que eu gosto, quer ver? Renata, por favor, mostra o slide 4 para a moçada ver o que eu acho que é estufa, que eu adoro estufa. Dá uma olhadinha aí, internauta, ó. Viu? Essa aí é uma estufa, né? É uma estufa elétrica. Eu adoro essa estufa aí. Dá uma olhada lá dentro, olha a coxinha, esfirra de frango com catupiry, é uma maravilha, né? Qual é a ideia dessa caixa encerrando alguma coisa, né? É que a temperatura interna está maior que a temperatura externa, redor, né? Como é que se consegue isso? Há várias maneiras. Uma delas é uma lâmpadazinha lá dentro, né? Sim, as estufas, algumas têm essa fonte de calor interna, que é essa fonte de calor que vai aumentar a temperatura já dentro dela, né? Algumas não, algumas aproveitam a energia que vem de fora. Por exemplo? Por exemplo, uma estufa agrícola, né? É um exemplo, digamos assim, clássico, né? De estufa que aproveita energia solar, recebe essa energia consegue entrar, né? A luz solar consegue penetrar na estufa, aquece o ambiente interno aquecido emite o calor e o calor não consegue sair, de modo que a temperatura interna passa a ficar maior do que do lado de fora. O nosso assunto é tentar explicar por que não consegue sair, né, Danilo? Perfeito. O slide 2, viu? Eu selecionei uns slides aqui, o Danilo selecionou outros. O slide 2 é bem de uma estufa agrícola, né? Deve ser alface, né? Será que é alface? Tem cara, né? Tem cara, né? Uma hidroponia aí, alguma coisa? Né? Ô Danilo, sem querer explorar você, mas explorando um pouquinho, por que uma temperatura um pouquinho mais elevada é melhor para essa gente aqui? Para esses verdinhos? Tem a ver com fotossíntese, essas coisas? Tem a ver com a temperatura elevada e tem a ver também bastante com a estabilidade da temperatura, né? Você evita variações muito bruscas e muito grandes de temperatura, de modo que você mantém as condições do ambiente propícias de dia, de noite. Entendi. Quer dizer, grandes variações de temperatura poderia... Sim, esse caso, inclusive, é perfeito, né? Estou dizendo, alface, que é um vegetal muito sensível, né? Qualquer variação, já queima o alface, já estraga...
Pois é, e aquele nenezinho lá do slide, né? do slide 3, mostra aí. E aí, é a mesma história? Não, pois é, o nenezinho é assim, né? O nenezinho, quando ele nasce prematuro, ele é muito pequeno. Uhum. E aí tem um detalhe, tem uma relação aí, né? Superfície corporal, massa corporal, que é desfavorável. Vamos entender, né? A criança perde calor pela superfície e produz calor na massa. No volume. No volume. Beleza. Certo? O volume é pequeno em relação à superfície. Que é maior. Né? Que a proporção. A relação área-volume. Isso. Ei, Danilão, hein? E por isso a gente mantém na incubadora, né? Porque senão morreria de hipotermia. Entendi. É um risco muito sério que ele corre de morrer de hipotermia. Porque a superfície de perda de energia é muito grande em relação à produção de energia pela massa. Produtor de energia. Por isso que eu sou quentinho. Também. Sou quentinho porque tem uma massa produtora, você imagina aqui. Tem o isolante também. Minha filha falou, nossa, pai, você é tão quentinho. Eu falei, minha filha, não preciso nem de incubadeira. Então, eu peguei esses exemplos aqui, viu, gente, para começar. Danilo é um amigo tão querido aqui. Eu peguei esses exemplos para a gente começar a conversar. Falamos que tem estufa, que a gente tem uma estufa em casa e tal. Agora vamos pensar na estufa cuja fonte de calor seja o sol. É essa a ideia? Isso. Então, Danilo, fica à vontade. Fala o que você quisesse falar para nos ensinar, estamos agradecidos. Esse princípio da estufa, que é baseada na energia solar, todo mundo já conhece, porque todo mundo já entrou num carro que ficou embaixo do sol. Né? Você está num dia, mais ou menos, sei lá, chutando aí um valor qualquer, 25 graus Celsius. Quando você abre o teu carro, está em torno de 60 graus Celsius. É uma possibilidade, é uma coisa que acontece. Né? Por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque o vidro é permeável à luz solar. Então a energia solar vem na forma de luz e consegue penetrar no interior do carro. Né? Aquece o ambiente, mais ou menos o que a gente tinha comentado agora há pouco, né? Esse ambiente aquecido vai liberar o infravermelho, que não consegue sair. O vidro é opaco ao infravermelho. O vidro do carro é opaco ao infravermelho. De modo que o infravermelho fica aprisionado lá dentro. Infravermelho é onda de calor, né? Claro. Não sei se a gente falou. Não, a gente fala. As ondas de calor, o calor é uma onda eletromagnética que está a gente chama de infravermelho, né? Que está na faixa do infravermelho. Né? Então essa onda fica aprisionada no interior do carro. A energia continua entrando na forma de luz e não sai. Então o ambiente fica aquecido. Aquecido por conta disso, né? Já que você puxou isso aí, deixa eu falar com o internauta aqui. É assim, olha. O Sol manda aqui pra gente ondas eletromagnéticas. Nas mais diferentes frequências. Desde as mínimas frequências até as máximas frequências, né? As de alta frequência são penetrantes, vamos dizer assim. As de grande frequência são penetrantes. As de baixa frequência são menos penetrantes. Nós temos um programa aqui com o professor Carrilho, viu? Lá, o professor Carrilho nos explica o seguinte, e essa ideia é excelente do Carrilho. Ao espectro visível, que diabo é isso? As ondas eletromagnéticas cuja frequência são detectadas pelo olho humano. E claro que não deterioram o olho humano, essas frequências. Então, o Carrilho colocou assim pra gente, olha, essa é a fronteira. Para baixo dessa frequência, não faz mal, mas também tem pouca penetração. Além dessa fronteira, né, ultravioleta, além do violeta, penetra e começa a fazer mal. Então, o que o professor Danilo falou e disse assim, eu não sei se os alunos têm esse acompanhamento, é assim, ó. Chega a luz do sol de tudo quanto é frequência. Então, aquelas de alta frequência, né, Danilo? Conseguem... Penetra o vidro, você estava falando do carro, né? Penetra o vidro e vai lá para dentro. Pá! Por exemplo, encosta no banco, no assoalho, é absorvida. E aí, o banco, o assoalho, a uma temperatura de 40 graus, 50 graus, emite radiações. Só que daí, infravermelho, entendeu? O limite, ó, infravermelho. Para baixo do vermelho não faz mal para a gente, mas também de baixa penetração. Né? A ideia básica... Fala. A ideia basicamente é isso, né, Ronaldinho? Quando eu tenho uma onda eletromagnética
de alta frequência, ela é mais energética, né? E ela tem mais penetrabilidade do que as de baixa frequência. Claro. O Sol, na verdade, a gente está falando em luz, basicamente, mas ele emite um espectro grande, né? Largo. Tal. Largo, concentrado largo. no visível, sim, mas tem Claro. ultravioleta, tem infravermelho, Claro. tem uma saladinha ali, né, que ele manda para nós. A Terra recebe essa energia na forma de onda eletromagnética, uma parte mais, né, que consegue penetrar vidros, entre né, voltando para o assunto materiais estufa, transparentes, né? Materiais transparentes, essas ondas conseguem perpassar. Incidem no interior da estufa ou do carro, aquecem o ambiente aquecido reemite uma onda também eletromagnética de frequência menor. Essa com menos penetrabilidade, portanto não consegue sair. Bate no vidro e volta, fica aprisionada, dá o volta. efeito estufa, pelo menos dentro do carro. Dentro do carro. Bom, o Danilo fez o seguinte, ó. Ele saiu atrás aí de uma super câmera que é capaz de perceber, né, de captar a presença do infravermelho, que nós não somos capazes de captar. Infravermelho para baixo do vermelho, nós começamos a enxergar no vermelho. E o Danilo fez com o pessoal um experimento, uma filmagem, né? E o Danilo vai mostrar para a gente, eu vou me calar já, o Danilo vai passar a comandar, vai mostrar a experiência para vocês. Muito legal de se ver. Danilo, manda bala aí. Então, Zé, você põe a primeira filmagem aí, por favor, pra gente. Olha lá, esse aí sou eu, na minha frente tem alguns copos, no copo do lado ali eu estou colocando água gelada. Isso aí é só para apresentar como a câmera percebe essas coisas, né? Então a água gelada ficou escura. Emite quase nada. Quase nada. Eu vou pôr água fria, mas eu vou dar uma escaldadinha nela. Eu vou pôr um pouco de água um pouquinho aquecida. Já Nossa, percebe que a lindo. coloração é outra, né? Nossa. Então esse copo do meio ficou com água morna. E está Percebe, emitindo. gente? É água, hein? Se eu estivesse olhando... Ó, bom, e aí água quente parece lava, né? Nossa senhora, que câmera, hein, meu Então pai? percebe... Para um pouquinho, Zé, só um pouquinho. Isso, obrigado. Percebe o seguinte, então essa câmera vai fazer o quê? Quanto mais calor ela recebe da fonte, mais clara vai ficar, mais avermelhada vai ficar essa fonte, tá? A fonte que está emitindo mais calor ali está mais avermelhada, até parece a lava, né? É aquela meio branquela, pelo menos no nosso monitor aqui parece mais branquela. Tá branquela, né? Tá branquela, né? Pelo menos no Saturou nosso um pouquinho, monitor. tava muito quente essa água, saturou um pouquinho a imagem. Que A do maravilha. meio tá intermediária, ela tá morna, você vê dessa maneira. Olha só. E a água fria ali, você vai perceber, a câmera detecta, ela interpreta a informação, né? A ausência de emissão, a ausência de recebimento de infravermelho como preto. O nosso aluno internauta, ou o nosso internauta, não precisa ser aluno, né? Pode interpretar sim, né, Danilo? Baixa temperatura, emissões e radiações de baixíssima frequência. Baixíssima frequência. Aumentou a temperatura, vai aumentando o espectro de elevação de frequência, vamos dizer assim, né? Isso. Olha que coisa mais linda. Essa câmera, ela pega o infravermelho específico, né, Ronaldo, que a gente chama de infravermelho térmico, né? Termal, térmico. Né? Tá. Quer dizer, no caso, você vai me dizer assim, bom, então essa água fria não está emitindo onda eletromagnética? Tá. Mas está abaixo do termal. Claro. Né? Então a câmera não capta. Mas o que ela já pegou ali, capta outra linha. Fantástico. Fantástico, né? O equipamento que eles trouxeram Danilo, é maravilhoso. Fantástico. E a imagem, o poder da imagem é assustador. O poder da imagem. Quer falar mais, Danilo? Tem mais imagens aí na sequência. Agora eu pego uma lâmpada que emite no infravermelho, basicamente. Você não sabe o que é isso, né? Não sabe. É uma lâmpada de filamento de carvão que eu achei na Santa Efigênia. É brincadeira? Filamento Agora, que foi pegar do Edson? Pois é, exatamente. Thomas Alva Edison. Agora percebe que eu liguei a lâmpada e o abajur, na imagem infravermelho, ela está começando a mudar de cor. Então explica para o internauta. Essa que está à esquerda do internauta... Essa que está à esquerda do internauta... Não, aqui, ele está olhando o monitor igual a gente. Isso. Essa que está à esquerda do internauta é a câmera infravermelho, que o pessoal trouxe para a gente ver. Tá. A do lado de lá é a câmera normal. A câmera que atua no faixa do vídeo. Então é a mesma lâmpada? É a mesma lâmpada, é a mesma imagem, simultaneamente filmada pelas duas câmeras. Ei, Danilo, que experiência bonita, hein? Agora olha só como é que... É a mesma lâmpada com duas câmeras. Com duas câmeras na mesma Aquela hora. tal bacana. Isso.
E aí, conforme outra? vai aquecendo, olha a esquerda ali, tá tendendo... que aumenta a emissão de infravermelho, a câmera vai captando mais infravermelho e a imagem vai ficando amarelada. Agora, o legal é agora que eu desligo essa lâmpada, que teoricamente a emissão de luz, de visível, cessa. E a infravermelho continua lá porque o abajur está aquecido. Olha que bacana. Tá desligada, né? Tá desligado. Mas tá quentinha. Mas tá quentinha. Tem Nossa, mais vai falando. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Olha lá, isso, né, a imagem direita, eu estou bebendo água gelada agora. Né, percebe que inclusive o copo está escuro, né? A minha boca como fica? Faço uma malcriação básica, assim, só para distribuir bem a porco. Olha, ficou geladinha. Totalmente escurecida, né? Olha que coisa. Né? Dá para emendar, né? Emendar a conversa. Eu costumo dizer, viu, Danilo, que uma das coisas que eu sei que acontece, sei o motivo, ainda mais tendo pessoas como você para bolar essas experiências aí, mas eu continuo sem me conformar. Estudei isso na universidade. Mas não me conformo. Mágico demais. Eu acho mágico demais você chegar perto da porta e ela abrir. É fantástico. Eu sei do que você está falando. Chega perto da porta, ela abre, né? Está explicado, né? Está explicado. Nós, aqui na nossa temperaturazinha interna, em torno de 36, 37, externa, ambiente, estamos emitindo infravermelho. Da mesma maneira que essas câmeras captaram esse infravermelho que o Danilo tanto mostrou, aquelas câmerazinhas que ficam escondidinhas assim, que não é câmera, é um receptor, quando você está chegando, você manda o infravermelho, ele percebe. Ele percebe e dispara o sistema para abrir a porta, né? A gente só não pode ser muito rápido, senão a gente bate na porta. Se chegar lento, ela abre. O internauta entendeu, né? Deixa eu ver. Tô lá, mesma coisa, né? Simultâneo. Ó, percebe o seguinte, ó. Dá uma parada, Zé, por favor. Você viu a imagem antes? Aquele moço é você? Sou eu. Nas duas, eu falei que os moços são bons, até que fiquei bem apanhado. Eles dão ajeitadinho. Aí você percebe a imagem antes? Eu tava sem óculos. Olha como o óculos não permite que o calor da minha pele saia, né? Né? Então a câmera percebe. O efeito estufa na lente do óculos. O efeito estufa na lente do óculos. Danilo, tá? Se a gente falar muito estraga, né? Né? Que parabéns, viu, Danilo? Onde é que você achou essa gente aí? Putz, achei... Fala bem deles aí. Vou falar muito bem. Fala bem deles, fala o nome deles aqui. O Brasil precisa conhecer. Eu pego até... Ó, o vidro, desculpa. A imagem tá correndo ali. Ó, eu coloquei um vidro na frente do meu rosto. É um vidro isso que você está colocando. Percebe? A gente vê na imagem visível que é um vidro mesmo, né? Claro. Bloqueio total do infravermelho. Total. Não passa nada. Pretinho. Que coisa, Danilo. Muito bom mesmo. Muito legal, né? Parabéns, Danilo. Agora, ó, e o reflexo do infravermelho no vidro. Quer dizer, o vidro bloqueia e manda de volta. Isso aí eu acho bom explicar mais devagarinho. Isso é um amigo meu, Luiz. Tá? Luiz. Olha a mão dele ali. A gente consegue ver no visível também, porque é um vidro, enfim, uma parte que reflete e tal. Mas o importante é a imagem da esquerda, onde a gente capta ali a imagem da mão dele, né? Mas aí, no caso, o que seria? É o calor que a mão dele está emitindo, batendo no vidro e voltando. Botou o óculos? Deixa eu ver. O óculos de novo, tal. O vidro. Ficou o vidro. O reflexo das pessoas me filmando no infravermelho. Claro. As pessoas estavam na minha frente, estão ali dando tchauzinho, até tal. Elas estão emitindo calor, que bate no vidro e volta. Bate no vidro e volta para a câmera, onde elas estão. Volta para onde elas estavam. Olha que coisa mais linda. Certo? Fantástico, Danilo. Legal, né? Ó, Danilo, parabéns, viu? Imagina, eu só abri. Parabéns para o pessoal da FLIR que viabilizou. Já nós vamos falar bem disso. Mas, Danilo, nós não moramos dentro de uma casca de vidro, né? Não moramos então, dentro de uma casca de vidro. Então, tudo que nós explicamos até agora, tem o carro, o energético entra, bate, é absorvido, temperatura aí é baixa, emite infravermelho, que bate e volta e tal. Perfeito. Bom, mas e a Terra, Danilo? Nós não moramos dentro de um vidro, né? E a Terra? A Terra, realmente, como disse o Ronaldo, a gente não mora numa cúpula de vidro. Apesar de que, um parênteses, né? Alguns casos de aluno que acham que a gente mora dentro da Terra. Já discuti isso aqui nos nossos programas. Não é o caso, né? Mas em torno da Terra a gente tem isso que a gente costuma chamar de atmosfera, que é uma mistura de gases variada aí, né? Do qual 99% é basicamente, me corrija se eu estiver errado, oxigênio, nitrogênio, principalmente nitrogênio. Já tá bom.
Nhanhas em geral. Argônio. Isso. E argônio. 99%. O resto é nhanha. O resto é nhanha. Essa nhanha faz toda a diferença. É. Esses elementos outros aí. Os elementos outros é que não pode começar a ter um percentual maior, né? Esses que são o que representam um perigo para nós atualmente aí, porque nós estamos emitindo esses gases à beça para a atmosfera, né? Danilo, eu não estou querendo ser escatológico nem fazendo graça, hein? Mas eu li a respeito. Vamos lá. O metano. O metano. Que é um gás que tem a tendência de provocar efeito estufa. Sim, tem. Rapaz, tomei um susto. Que é o rebanho bovino que emite... O rebanho bovino é a metano. segunda maior fonte de metano do mundo. Rapaz. E tem outra coisa, que eu falei em escatologia, é no bafo, né? É no bafo. É no, Você que é erutação. biólogo, como é que chama? Erutação. Erutação, flactus. Os boi. Rapaz, eu tomei um susto. Impressionante, né? Porque a gente fala queimada, e o CO2 e tal, os boi. E você sabe que quando eu vi quando eu recebi esse dado, era de uma fonte bem confiável. Mas eu fui checar mesmo assim, porque é muito engraçado, né? É muito engraçado. Impressionante. Não estou querendo brincar com o assunto não, mas a gente fala do CO2, né? Pois é. O CO2, tem o metano aí também, que é com os bois, né? Com os animais. Sabe o que eu fico pensando? Só especulação, né? Como é que não seria quando tem aqueles baita monte de dinossauro aqui também, tudo herbívoro? Já pensou? Cada bum daqueles lá, uma torcida? Precisaria ver como é que é o processo digestivo deles lá, né, Ronaldo? Se era igual dos bois aqui. Se é igual dos bois, porque na verdade esse metano que o boi eruta, eu não sei se o termo não sei lá, agora me peguei. É subproduto da digestão bacteriana. Dos primeiros bacteriana, estômagos. Dos primeiros estômagos, né? Quer dizer, se eu não estou enganado, também que faz tempo que eu estudo isso, que eu não estudo isso, hein, Ronaldo? Você abandonou a biologia e veio para a física, se rendeu, né, meu compadre? Pois é. Mas de uma certa forma o metano tem influência, né? O metano tem influência bastante, ele é mais, vamos dizer, potente do que o gás carbônico nessa brincadeira com o infravermelho, mas como a concentração do metano é menor que a do gás carbônico, e a gente não emite tanto metano quanto a gente emite gás carbônico hoje em dia, o metano fica um pouco em segundo plano, né? Mas é interessante, eu falei isso, gente, eu disse que não era para brincar, e não é mesmo. É bom a gente saber, né? O CO2 traz problemas, o Danilo vai explicar para a gente. O metano também, isso é que eu acho interessante. E o interessante é que o metano na sua enorme proporção emitido pelos bovinos, não é isso? Por esses animais. E que são cada vez mais necessários, né? Cada vez mais necessários. Porque eles são elementos de base. Todo o mundo inteiro come carne, né? Carne, né? Interessante isso, né? Mas, Danilo, fala do CO2 aí, Danilo. Não, pois é, né, Ronaldo? O CO2 não é uma estrutura como é uma estrutura de vidro que nem a gente tem nas estufas, mas ele se comporta como tal. O CO2 ele é uma substância, assim como o metano, assim como o dióxido de nitrogênio, ele é uma substância que absorve o gás carbônico, absorve o gás carbônico, absorve o infravermelho e reemite esse infravermelho. A questão é a seguinte: a luz do sol chega na Terra, aquece a superfície. A Terra aquecida reemite energia na forma de infravermelho, na forma de calor. Esse calor, se não houvesse atmosfera, iria para o espaço direto, sem nenhum problema, né? O problema seria que as temperaturas da Terra seriam baixas. Girariam em torno de menos 100 graus Celsius a mais 100 graus Celsius de dia, menos 100 graus Celsius de noite. A coisa ficaria bastante inviável para nós, né? E a temperatura em média seria menos 17 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, temperatura média da Terra. Nossa. Se não houvesse essa capa protetora, essa atmosfera, né, que a gente chama de gases, né? Então ainda bem que tem. Ainda bem que tem, né? Então o efeito estufa, numa certa medida, permite que a gente viva. Numa certa medida, não. Medida completa. É determinante. É determinante. Se não houvesse, não estaríamos aqui, certamente, né? E aí, quando o gás carbônico e esses outros gases que estão na atmosfera recebem o infravermelho que está chegando da superfície da Terra, né? Que a superfície da Terra está emitindo, eles absorvem e no que emitem para tudo quanto é lado, inclusive de volta, né?
Então é mais ou menos o que a gente viu ali com o vidro. Né? O a experiência do teu amigo passando a mão. Isso, o infravermelho chega, bate e volta. Né? E fica lá dentro aprisionado. É o que acontece no carro, é o que acontece na estufa e é o que acontece no planeta Terra. Que fantástico. Quando eu era criança, sabe o que eu lembrei? Quando eu era criança tinha umas frases assim, né? E tem aquelas coisas assim, noite clara, né? Noite limpa, noite fria, né? Tinha aquelas conversas lá do interior. E é mesmo, viu, gente? É o que o Danilinho explicou. Sabe aqueles invernos que... Quem é mais do interior sabe o que eu estou falando. Para astrônomo lindo, né? Nossa, mas bate um frio, rapaz. Mas você olha para cima, tá livre, não tem nuvem, você vê estrelinha, estrelona, estrela média, lua, céu limpo. Não é verdade? Verdade. Frio, rapaz. Porque é isso, viu, gente? Vem a luz, penetra aqui pela atmosfera, bate no chão, o chão absorve. Esquenta e irradia um infravermelho, porque a temperatura do solo ali, vamos chutar assim, 30 graus, então irradia infravermelho. O infravermelho sobe, é capturado pela camada de oxigênio, de ar, né? De ar. O de oxigênio, ar, na verdade, não. Não, de ar, eu errei. De ar e devolve grande parte, fica aprisionado. Quando não tem nuvem, se tem nuvem, pô, aprisiona mais ainda, né? Se não tem nuvem, escapa bastante. E é um frio de lascar, né? Você falou isso, o vapor d'água também é bastante importante nesse processo. Também tem um comportamento de contenção, né? De contenção do infravermelho. Sim. Por isso que no deserto é aquele diabo, né? De dia Perfeito, a oscilação, né, de 50 graus Celsius positivo para menos 40 de noite. Não tem o vapor d'água para reter. Não é? Portanto, não tem a nuvem, tem pouca poluição, a menos que chegue alguma poluição soprada de algum lugar. Então, o deserto é isso. Durante o dia, um calor infernal. Perfeito. À noite, um frio infernal não, né? Que seja, você dá seu diabo, não gosta de frio. Então, o efeito estufa eu gostei que você falou, viu? É determinante para a vida. É determinante. Então, vamos falar mal do efeito estufa, mas não vamos falar muito, né? Você quer ver, Ronaldo? Tem slide? Tem slide não, tem mais uma filmagem aí que mostra esse comportamento do gás carbônico frente ao infravermelho. Né? Por favor. A joia. Ó, esse sou eu de novo, com um saco plástico. O saco plástico está aí só para mostrar que ele não impede a passagem do infravermelho. Aquele saco escuro de lixo? Saco escuro de lixo. Percebe que ele bloqueia totalmente o espectro visível. Mas você dá não para enxerga ver você, lá dentro, mas a onda de calor você consegue me ver. A gente trouxe aí um extintor de gás carbônico. Né? Okay. Foi muito rápido a imagem? Não, acho que todo mundo viu. Não, vai aparecer de novo, Zé. Pode seguir. Lá estou eu com o plástico de novo, percebe? Permeável. Você consegue me ver através dele no infravermelho, né? Agora, permeável, eletromagnéticas, agora eu vou jogar gás carbônico lá dentro. Gás carbônico do extintor. Que cor vai ficar? Coisa mais linda. Preto. Olha só. Ô Zé, dá para parar a imagem aí? Ô Zé, obrigado. Danilo, esse preto ali, na imagem da esquerda, quer dizer que o gás carbônico está bloqueando o infravermelho que vinha de você para nós, né? Para a câmera, não consegue mais passar. Olha que lindo. A câmera normal bloqueia normal, o plástico já bloqueou mesmo. Já bloqueou, visível, já não dava gozado, só que não bloqueou o infravermelho, né? Bloqueou o espectro visível. Isso. O infravermelho não, né? O infravermelho estava passando bonitinho. Agora nem o infravermelho está passando, mas porque você botou CO2 lá dentro. CO2 lá dentro. Maravilhoso, Dani. Puxa vida. Toca, Dani. E é legal que ele vai esquentando um pouquinho, você vê que ele vai ficando com a temperatura ambiente, mas ele continua bloqueando, né? Certo. Não bloqueia totalmente, mas vai ficando rosado, muito diferente do que você tinha sem o gás carbônico. Né? Então você está me dizendo que se for um gás carbônico frio, bloqueia muito mais? Frio bloqueia muito mais. Está bombeando de novo lá dentro? Está bombeando de novo. Essas imagens ficaram boas, hein? Nossa, o povo é competente. Como é que você diz? Da melhor qualidade. Não. Esse povo da FLIR. Puxa, já nós vamos comentar esse frio aí, hein, Danilo? Deixa o pessoal ver as imagens. Viu, gente? Você reparou que olha que coisa mais linda. Nossa Senhora. Legal, Danilaço. Valeu. Valeu, Zé. Danilo, por que estava frio lá dentro? Temos uma expansão adiabaixo. Aí, né? Danilo. Os termos, o assim, gás carbônico lá dentro está super comprimido, né? Por causa de uma dentro do recipiente. Uhum.
Aquela coisa, mais ou menos, se você ligar um extintor desse até o fim, você vai ficar até curioso, pô, mas de onde veio tanto gás desse cilindro pequenininho? Estava bem comprimido. É porque está muito comprimido, está numa pressão muito grande, né? Na hora que você libera ele para o ambiente, ele expande, né? Ele vai ficar na pressão atmosférica aqui, a pressão que está no ambiente, na atmosférica. Ou seja, a pressão a qual ele está submetido diminuiu bastante e muito rapidamente. Tão rapidamente que as trocas de calor não tem tempo de acontecer. Então, na expansão, ele vai acabar ficando mais frio, né? É uma diminuição da energia interna. De energia interna. Sabe onde o aluno vê isso aí, Danilo? Aluno gente fina? Desodorante e aerosol, né? Sim, perfeito. Desodorante e aerosol e geladinho, né? Perfeito. Geladinho pelo mesmo motivo. Então, olha que interessante. Lá em cima, você vê, olha outra conversa, Danilo. Dá para fazer bastante programa, né? Dá, sim. Lá em cima, viu? Quem viaja de avião de vez em quando, o comandante fala, estamos a 20.000 pés de altitude, o cara já manda lá logo uma temperatura fantástica, né? Uma altura fantástica, e o nego disse que está menos 20 graus Celsius, né? E está mesmo, porque na medida em que qualquer que seja o gás sobe, ele vai expandindo e esfria. Então o gás carbônico, que porventura esteja lá em cima, está frio. Está frio. Então é o efeito do preto no saco mesmo. Você sabe que foi um fator inesperado, né? A gente bobeou, a gente não pensou muito a respeito, né? Vamos arrumar o gás carbônico, está tudo certo. Esquecemos de pensar que, caramba, na hora que sai, ele esfria. Falou, caramba, não era para esfriar. Bom, mas peraí. Ainda bem que esfriou. Ainda bem que esfriou. Porque você simulou a situação agora real. Agora simulado real mesmo, né? Agora nós estamos no... Você quer ver, Ronaldo? Você falou aí do spray, e a gente tinha feito essa filmagem, porque a gente fez um monte de filmagens com o pessoal da FLIR. O Zé resgatou ali, vamos dar uma olhada também? Vamos, fica à vontade. Lá tô eu, esse cara feio de novo. Ó, o spray... Né? Percebe? Ficou escuro por conta de que justamente é um material que está frio, né? Agora eu faço a bagunça, né? Santo Deus. Santo Deus. O que é isso aí, Danilo? Isso é um isqueiro. Estou botando fogo no... Crianças não façam isso em casa. Sem a presença de um adulto. Vou falar pro teu pai, velho. Deixa eu encontrar. Fala, vem cá, vem ver que seu filho anda aprontando. Tira, Zé, tira. Deixa o teu moleque crescer, vou mostrar isso aí pra ele. Fala, ó. Danilo, o aumento do efeito estufa significa aumento de temperatura da Terra. Pois é, tem uma confusão grande aí, né? O pessoal fala de efeito estufa como se fosse maléfico, acabamos de conversar que não. O efeito estufa é sem ele não tem vida. Estarmos aqui, inclusive, né? Agora, o que está acontecendo, e o rebuliço todo está se dando em torno do aquecimento global, que nada mais, nada menos é do que vamos dizer, um exacerbamento. Nossa, agora foi exacerbamento, que coisa maravilhosa. Do efeito estufa. Né? É o efeito estufa potencializado. Perfeito. Quer dizer, o gás carbônico tem esse efeito de retenção de gás de infravermelho nas proximidades da superfície terrestre. Na hora que o ser humano, que a sociedade humana, emite gás carbônico e aumenta as concentrações desse gás na atmosfera, a retenção de infravermelho, a retenção de calor aumenta. Né? Então o que nós estamos observando é o aquecimento global. As temperaturas médias da Terra estão ficando maiores do que vinham sendo historicamente, né? Perfeito? Entendi. E as consequências? Bom, consequências várias, né, Ronaldo? Bom, em primeiro lugar, o que a gente pensa direto, aliás, porque é a parte mais sensível da superfície terrestre a essas variações climáticas, são as geleiras, né? Principalmente geleira de montanha, né? Mas qualquer geleira em qualquer lugar do planeta, conforme a temperatura aquece, ela tende a derreter e diminuir de tamanho. Né? Isso tem várias consequências. Né? Bom, várias mesmo, posso falar? Não? Uai? A superfície do gelo é uma superfície bastante refletora, né? Quer dizer, ela própria não retém tanto calor, tanta essa energia que vem do Sol. Claro. Na hora que você diminui a superfície de gelo, você deixa a superfície terrestre mais, vamos dizer, melhor absorvedora desse calor, dessa energia que vem do Sol, né? E, portanto, melhor emissora. Isso contribui para um aquecimento global. O derretimento das geleiras vai contribuir para um aumento do nível do mar.
Das geleiras que estão sobre terra, Das né? geleiras que estão sobre terra, né? A do Ártico não vale. É isso, do Ártico não vale. A do Nós já Ártico conversamos não vale. sobre isso em programas anteriores. É? Quer dizer, o elevamento meu Deus, a elevação de cota das águas do mar, com o derretimento de geleiras, ocorre quando a geleira é geleira terrestre. Terrestre, isso. Terrestre. Que não é não flutuante, né? Vamos dizer. Agora, quando não é terrestre, não aumenta o nível, mas muda a temperatura média do oceano, né? Eu cheguei a ler em fonte confiável também que o derretimento da calota polar no Polo Norte, do derretimento total dessa calota, contribuiria assim com o aumento de coisa de milímetro. Um aumento pouco pequeno, né? Um aumento pouco representativo. Pois é, então, aquele medo, não, que vai, daqui a pouco não vai ter mais, onde é praia, o sertão vai virar mar, tal. Calma, gente, não é bem isso. O problema maior eu acho que não está aí. Tá? Estão nas variações de temperatura do globo, condições de vida, correntes. Mas não você é? sabe, Ronaldo, que tem algumas regiões, as regiões baixas principalmente, né? Então o aluno logo pensa em Países Baixos, né? Não é por isso mesmo. Pode ser que sumam sim. Né? Sim, Tem claro. uma estimativa de que mais ou menos, agora eu estou na edição é um número grandioso, agora me faltou, me escapou. Não, Um número muito grande de pessoas vai ter que mudar de lugar. Deixa eu melhorar, senão parece que eu sou insensível. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma casa de praia lá no Gonzaga, fica tranquilo, vai mudar. Assim. O que nós estamos falando é outra coisa. É gente que já mora entendeu? Não é a catástrofe maior está mesmo na mudança de temperatura média, né? Da Terra. Isso. Aí El Niño, né? Laninha, furacões. A dar com pau, como dizem. Aí todo esse equilíbrio muda, né? 2005 foi um ano em que os meteorologistas americanos precisaram apelar para o alfabeto grego para nomear os furacões. A história é a seguinte, né? O primeiro furacão do ano tem um nome começando com A. Então, Aaron, sei lá. O segundo furacão do ano, com B. Belleville, sei lá. E por aí vai. A, B, C, D, E. Chegaram no Z e teve mais furacão. Quer dizer, aí precisaram... Foram para o alfabeto grego, né? Eu acho que foram mais uns 5 ou 6 por aí no mesmo ano, né? Essa é uma ocorrência rara, né? É muito furacão para um ano só. Né? Tem a ver com o aquecimento das águas, né? Então. Corrente de convecção, tudo mais, que eu estou falando. Isso aí é muito pior do que uma elevação do mar, é isso que eu quis dizer. Sim, né? sim. Danilo, nosso programa tá chegando ao fim. A Bruna faz uma pergunta assim, ó. Sempre a energia que é emitida pela superfície da Terra e objetos em geral, no caso do estufa, é o infravermelho. Bruna, então. Explica para ela, Danilo, o que você quiser. Predominantemente no infravermelho, Bruna. Essa é a ideia. Porque as temperaturas são baixas, viu, Bruna? Nessa temperatura em torno de 300 Kelvin, né? Ou aí, vamos lá, né, uns 30 graus Celsius, por aí, que é a temperatura que a gente encontra mais ou menos, e a temperatura média, né? A emissão se dá principalmente no infravermelho e substancialmente, né? Um pouquinho abaixo desse infravermelho que a gente chama de térmico, um pouquinho acima e tal, mas é muito pouco representativo. Para você conseguir uma emissão na faixa do visível, né? Você sabe disso. Você precisa aquecer demais esse corpo. Quando você tem um corpo aquecido, pega uma vela, um fósforo, alguma coisinha que esquentou bastante, você pode estar no ambiente escuro, você consegue ver porque ele emite luz. Ele emite no visível, né? Mas precisa estar muito quente. Temperaturas baixas, assim, de regime, as nossas aqui... ordinárias. Ordinárias, é infravermelho. Né? É infravermelho. Infravermelho. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, que já emite a branca mais pro amarelado e tal, é 2.800 graus. 2.800 graus, Celsius. Tira 273 se quiser em Kelvin. Não é brincadeira não, viu? Aquela lâmpadazinha incandescente, né? Você quer falar mais alguma coisa, Danilo? Ou você acha que tá bom? Não, você sabe, Ronaldo, tem um detalhe aí que é, assim, essa discussão em torno do aquecimento global é feroz, né? Tem gente questionando essa história. Cientistas, inclusive, dizendo que não, que isso tudo é bobagem. Na verdade, assim, o aquecimento global ninguém mais questiona. O aquecimento global está ocorrendo, as temperaturas médias da superfície terrestre estão maiores do que estavam há muito tempo atrás.
A questão é se existe ou não uma interferência do ser humano nessa história. Claro. Né? Ou se não, ao contrário, se não seria um ciclo de vida da Terra. Um ciclo natural da Terra. Né? Tá. A questão continua atual, embora assim, muito pouca gente esteja desse lado, né, hoje em dia, muito pouca gente esteja defendendo que que o ser humano pode emitir gás carbônico quanto ele quiser, que não tem nada a ver, não sei o que, o aquecimento ia acontecer mesmo. Vamos lá, né? Pouca gente está defendendo essa teoria. Por outro lado, assim, o problema qual é? A temperatura da Terra, como a gente fala, a temperatura média da Terra, não é uma temperatura que você pode sair na rua e medir. Claro. Medir a temperatura média da Terra exige um monte de modelagem, um monte de teoria envolvida, você tem um monte de detectores espalhados, tem que fazer correções, então tem sim uma série de vamos dizer, imperfeições, mas eu prefiro dizer incertezas, né? Tem uma série de incertezas envolvidas. Tem um protocolo que deve ser seguido e ainda assim a margem de variação é grande. Certo, mas todo ele baseado em teorias que a gente, né, em coisas que a gente entende, às vezes entende melhor, às vezes tem um monte de variáveis que nos escapam, a gente não controla e por aí vai, né? Então, vamos dizer, a teoria antropogênica, quer dizer, a teoria que diz que o homem é responsável pelo aquecimento global, tem essa brecha, né? O fato de que é sempre baseado em modelo, né? Essas medidas todas são baseadas em modelos. Todavia, porém, tem um gráfico ali, você está com ele aí? O gráfico... 7. Gráfico 7? Slide 7. Isso, slide 7. Que mostra dois gráficos juntinhos um com o outro ali, né? Vou abrir aqui para você ver, Danilo. Isso, o slide. Você olha dois gráficos e fala assim, nossa, são super parecidos, né? É temperatura-tempo. É quase como se fossem iguais. São quase iguais. Os picos estão juntos, os níveis mais abaixo estão juntos, ocorrem simultaneamente e tal. Temperatura e gás carbônico em função do tempo. Quer dizer, thousands of years ago, milhares de anos atrás, né? Então, toma um cuidadinho, tá? A gente está acostumado a ver gráfico da esquerda para a direita, esse é o contrário, tá? Esse é da direita para a esquerda. A direita é bem atrás, desculpa, 400. são 400 mil anos atrás, e a esquerda é o tempo atual. 0 anos atrás, que é hoje. Percebe que existe, tudo bem, a gente não consegue afirmar com 100% de certeza que o gás carbônico é o elemento responsável pela elevação da temperatura. Mas olha essa relação. Agora, ali, né, pode ser que não tenha uma relação causa-efeito, mas é assustador. É assustador. Parece que nós combinamos. Assustador, né? Danilo. É uma evidência muito evidência razoável, né? Bem razoável. Tal. Então, vou nessa aqui, ó. Que não, né? Mas eu vou nessa aqui, ó. Vou emendar. Diga lá. A Mariane faz essa pergunta aqui, ó. Como o efeito estufa afeta a biodiversidade? Pergunta ampla, mas eu acho que dá para você dar uma resumidinha. Pois é. A biodiversidade vai ser afetada da seguinte maneira, né, Mariane. Então, Mariane, alguns animais se adaptam melhor a algumas temperaturas, outros a outras. Na medida que você tem uma mudança no quadro de temperatura daquele ambiente, alguns animais vão achar ótimo, outros vão... Algum meio ecológico fica menos ecológico para uns, né? Pois é, né? Tem uns peixinhos aí que mudou 1 grau, tchau, né? Tchau. Tem algum... Você quer saber? Um amigo meu estuda as questões marítimas, ele está em Fortaleza tal, e está estudando um pouco de mar, está estudando o ambiente marinho, né? Os corais estão sofrendo demais com esse aquecimento global. O coral precisa de gases dissolvidos na água, né? E conforme você aquece, conforme a água fica mais aquecida do que antes, a dissolução de gás passa a ser um pouco menor. Claro. A concentração de gases na água passa a ser menor. Então acaba a disponibilidade dessas coisas para o coral. O coral não resiste, né? É fácil, o pessoal acho que sabe disso quando abre um refrigerante quente, né? O gás dissolvido sai, né? O gás se libera mais, né? Quando está aquecido. Quer ver outra aqui, ó? Rafael Daninho, olha que bonitinho esse aqui, é boa, hein? Você encontra respostas dos nossos programas aqui do Físico ao Vivo na biologia, acho que na química tem, não sei se foi na química ou biologia.
qual é o método mais eficiente para retirar gases estufa da atmosfera? Gases estufa que é muito genérico. Para retirar CO2. Bom, Ronaldo, para retirar CO2, nós temos um problema sério aí, né? Para retirar, para retirar, você ir lá com uma máquina e tal, uma tecnologia qualquer, isso não existe. Para retirar gás carbônico, quem consome gás carbônico? Árvore, plâncton, né, fitoplâncton, elementos que fazem fotossíntese. Esse é o tal sequestro de carbono? Esse é o tal sequestro de carbono. E percebe que é mais uma maneira pela qual o homem está promovendo o aquecimento global. Né? Ou, no mínimo, para quem quer discutir aí, promovendo o aumento da concentração de gás carbônico. Porque, além de emitir gás carbônico aí, direto em indústria, igual estava no slide anterior, queima de carvão, combustível fóssil, aquele gasolina que você põe no teu carro e tal, nós estamos desmatando um monte de mata aí adoidada para transformar em pasto. Né? Tanto que tem convenções internacionais em que vale dinheiro o quanto você planta de árvore, né? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Vendo pelo lado da evolução, Danilo, você não acha que as espécies em geral vão se adaptar às temperaturas mais altas do aquecimento global e à diminuição de algumas substâncias necessárias à vida? Ixi. Posso responder? Pode. Evolução leva tempo, querida. Mudanças bruscas. E nós não estamos dando esse tempo para os seres vivos. Evolução leva tempo, rápido. Viu, querida? Evolução não é de hoje para amanhã, não. Né? Evolução é meio aleatória, né? Os dados, né? Os dados do IPCC, que é o painel internacional para a mudança do clima, tal, que é da ONU, é a fonte mais confiável desses estudos, está prevendo para 2100 um aumento de em torno de 1,8 a 4 graus Celsius. A gente pode pensar, poxa, mas nem é tanto assim, né? 1,8, 4 graus Celsius, não me parece tão assustador. Não parece tão assustador desde que você não saiba, né? Que na última era glacial, terra toda coberta de gelo, a temperatura era só 5 graus abaixo da que é hoje. A média. A média. E tem mais, Danilo do céu. Corrigindo a pergunta. A espécie humana não pode se adaptar à elevação da temperatura? A espécie humana dá um jeito. A espécie humana dá um jeito, né? A questão é que mundo vai ser esse que nós vamos estar vivendo, né? E a que custo, né? A espécie humana dá um jeito. A gente bota casaco, cria ar-condicionado. A espécie humana consegue viver desde os polos até o Saara, né? Quer dizer, se adapta? Certamente, estamos prontos. O problema assim, entendendo que essa mudança é evitável, que tal evitarmos ela, né? Ô, Danilo, puxa vida, deu 1 hora aí, rapaz. Nós pensamos que ia dar uns 40, né? Aí foram as perguntas. Pessoal, vocês que mandaram perguntas aqui, ó, um abraço, viu? Se chegar mais alguma, a gente encaminha para vocês, tá bom? Ô, Danilo, eu peguei uma questão aqui, que é pra gente encerrar. Eu peguei uma questão deixa eu ver de onde é. Da Federal de Goiás, né? Que eu tenho esse hábito de pegar uma questãozinha para mostrar que é assunto do dia a dia, assunto que interessa e de repente pinta. Né? A questão é essa aqui, Daniel. Estufas rurais são áreas limitadas de plantação cobertas por lonas plásticas transparentes que fazem, entre outras coisas, com que a temperatura interna seja superior à externa. É a definição que você deu de estufa, né? O conceito que você deu. Isso se dá por quê? O ar aquecido junto à lona desce por convecção até as plantas. As lonas, depois você responde, tá? Vou ler para você. As lonas são mais transparentes às radiações da luz visível que às radiações infravermelhas. Um fluxo líquido contínuo de energia se estabelece de fora para dentro da estufa. A expansão do ar expulsa o ar frio para fora da estufa. O ar retido na estufa atua como um bom condutor de calor aquecendo o solo. Bom, não tem nada a ver com ar, né, Danilo? Não tem nada a ver com... Quer falar? Pois é. Tem a ver com a permeabilidade às diferentes radiações, permeabilidade ou não às diferentes radiações, pelo material do qual a estufa é feito, né? Portanto é a B. Que dá direitinho a alternativa B ali. A lona deixa passar a luz entra, aquece o ambiente aquecido emite o infravermelho, esse não sai.
esse fit. Beleza, Danilo. Danilo, eu, em nome do Departamento de Física, cujo departamento você faz parte, né? Agradeço a tua presença, viu, Danilo? Obrigado. Parabéns pelas experiências todas. O pessoal da FLIR, muito obrigado. O pessoal da FLIR eu queria lançar, eu insisti, porque eu não canso. Os caras foram ponta firmíssima, foram super... Não, e uma internauta aqui matou, né? Nada como ver, né? Nada como ver, pra Danilo, entender. fala tchau pros caras aí. Pessoal, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora volta pra mim aqui. Gente, um abraço até lá. Tchau, gente.